e eu tenho uma opinião comigo e dificilmente vou mudar ela. Pode ser até. Não vou dizer que não vou mudar, porque a gente nunca pode dizer nunca. Mas eu tenho uma opinião comigo desde quando eu comecei a andar com Cristo. Porque quando a gente aceita Jesus, porque todo mundo aqui aceitou Jesus. Nós estamos ao vivo, Caio? Você que está em casa, seja bem-vindo. Aqui é a Reino Imbu. Nós estamos no culto Encontro de Adoradores. Seja bem-vindo você que está em casa. E quando nós aceitamos Jesus, a partir do momento que a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele está com a gente. E isso não vai mudar. Não, não. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com a gente. Só que o que que acontece? Deus, Ele cria. Quando ele pega, eu fico imaginando eu. Eu sou membro de uma família constituída pelo meu pai e pela minha mãe, que teve 4 filhos. E aí Deus, ele pega e ele fala assim: vai nascer um cidadão lá muito teimoso chamado Carlos. E nasce eu. E Deus, ele projeta para mim uma vida. Ele tem uma vida projetada para mim. Ele tem uma vida projetada para você, para você, para você, para você que está em casa. E não é porque eu aceitei a Jesus que esse sentimento de vida que ele colocou dentro de mim vai mudar. A gente precisa entender que é dentro da nossa vida que Deus vai manifestar a glória dele. De que maneira? A Bíblia diz, Caio, coloca pra gente aqui, por gentileza. Se eu não me engano, acho que é Romanos, capítulo 8, versículo de número 19. Nós precisamos entender que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, o que eu faço, o que você faz, tem um motivo e uma razão. Qual que é? É a glória de Deus. Por isso que lá atrás, Abraão ele diz, em tudo dá glória. E aí, tudo que nós formos fazer, eu e você fomos fazer, tem que ser para a glória de Deus, amém? Tem que resplandecer a glória de Deus. Por quê? Porque as coisas que precisam acontecer, ela vai acontecer através de nós. As pessoas que estão à sua volta, ela vai ver Deus de acordo com o que acontece na sua vida. Olha só que coisa interessante. Romanos 8,19. A gente cansou de ver esse versículo aqui na igreja. A gente já cansou de ouvir ele. A Bíblia diz assim: porque a ardente expectação da criatura, à espera da manifestação do quê? Dos filhos de Deus. Ô Caio, eu não sei se vai ter aí a acho que é NVI. Acho que é NVI, é. Deixa eu ver aqui. Romanos 8, 8. Tá aqui? Ah, boa. A criação faz o quê? Aguarda. Com grande expectativa que os filhos de Deus sejam o quê? A criação, o mundo, as pessoas, tudo que está à nossa volta espera que o quê? Que nós, como filho, sejamos o quê? Revelados.
A glória de Deus, ela tem que ser revelada através da minha vida e da sua vida. E esquece, desculpa se alguém vai se ofender. Não estou preocupado com você. Deus em nenhum momento falou: eu vou destruir, eu vou acabar com a sua vida e você vai ter que morrer. Jesus, ele diz: eu vim para que tenham o quê? Então, na Bíblia eu não ouvi Jesus dizer: eu vim para que vocês venham morrer, ou para que vocês venham sofrer, ou para que vocês venham abrir mão do que eu estou colocando. Porque assim, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, o desejo de Deus, ele vai nascer em nós. E aí, o que a criação, porque criação é tudo aquilo que Deus criou. A criação, homens, terra. Irmãos, há quanto tempo já nós não vemos a glória de Deus se manifestar? Por exemplo, é hoje. Hoje nós temos, eu nem sei se vai ser, que hora vai ser, mas hoje nós temos um debate para a presidência da República, não é? Ai, hoje vai ter o debate. Alguns anos atrás, os crentes estavam com grande expectativa que o Jair Messias Bolsonaro fosse presidente. E quem se tornou presidente? Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi um tapa na cara de vocês, crentes, que confiaram no quê? No braço do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam o quê? Não é o presidente que vai mudar a nação, é os filhos de Deus. Sou eu e é você. É através da nossa vida. É através das nossas atitudes. Porque nós temos que ter atitudes de filhos. E aí a glória de Deus vai se manifestar. E os filhos de Deus, todo mundo, por onde você vai passar e vai olhar e vai dizer: aquele é um filho de Deus. Aquela é uma mulher de Deus. Aquele sim é homem de Deus. Mas o que acontece? Sabe o que aconteceu? A igreja, ela foi... A igreja não. Eu vou primeiro falar como igreja. A igreja, ela foi mudando durante anos. Antigamente a gente buscava mais. Hoje, a gente não busca mais a presença de Deus como se buscava antigamente. A gente não pratica mais as mesmas coisas que nós aprendemos lá no começo. Por quê? Porque hoje, para esse crente temporal de hoje, tudo é religião, tudo é religiosidade. Tudo mudou. Se você pega e você fala: eu vou fazer um jejum. Para quê? Você é religioso. A Bíblia diz que antes de começar os trabalhos ministeriais, Jesus foi levado ao deserto, não foi? E jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Então, crente, você aí, crente temporal, Jesus para você era religioso. Mas foi Jesus que ouviu. Quando ele foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram, não foi isso? Não foi isso? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, os céus se abrem. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, ele faz o quê? Ele desce sobre Jesus, repousa sobre Jesus, e aí todos que estavam presentes, mais relatado por João, eles dizem o quê? Ouvimos uma voz que saía dos céus e dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho. Então, o Filho de Deus, naquele dia, o Filho de Deus foi o quê? Foi revelado. Mas o mesmo Filho de Deus que foi revelado naquele dia foi para o deserto e jejuou o quê?
40 dias e 40 noites. Mas sabe o que acontece? Hoje, se alguém fala, eu vou fazer um jejum, é religioso. Para que você vai fazer jejum? É por isso que a gente não vê mais a manifestação da glória. Por quê? Porque os filhos de Deus estão escondidos. Não aparecem mais. Não são mais revelados. A glória de Deus, ela está oculta. Através do quê? Hoje nós vemos milhares de igrejas. Aonde você vai, a igreja para cá, igreja para lá, igreja aqui, igreja ali. E aí, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas com problemas, dores ou enfermidades que estão dentro do coração, que é a pior. Mas por quê? A criação aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Mas os filhos de Deus já não buscam mais como buscavam. Estão se escondendo, né, pastor Oswaldo? E aí o que acontece? Deus não se manifesta, irmãos. Nós temos visto muitas coisas acontecerem e a igreja fica o quê? Fica pasma. Hoje nós somos levados. Eu acho tudo isso muito lindo. Por exemplo, nós temos aqui um jogo de luzes. Nós temos hoje igrejas que têm bandas formidáveis. Nós temos tantas e tantas coisas. Mas e a glória de Deus? E a glória de Deus que nós precisamos dela? Amém? Deixa eu voltar aqui porque eu ainda estou aprendendo aqui a mexer nesse negócio. É meio difícil, mas vai dar certo, vai dar certo. Já deu, já, em nome de Jesus. A criação aguarda o quê? Aguarda a expectativa. Alguns anos atrás eu preguei aqui na igreja, eu não lembro onde está, mas também não faz parte, não tem nada a ver, não vai valer com a nossa pregação hoje, mas eu falei aqui uma vez, a Bíblia fala sobre isso. O que, pastor Carlinhos? Que as pessoas, a nossa família, ela só vai vir para Cristo quando ela vê Cristo manifesto em nós. Quando a nossa vida começar a ter resultado. Porque deixa eu te perguntar, alguém quer seguir algum derrotado? Não. A Bíblia diz aqui, a criação aguarda com grande expectativa. O mundo aguarda, espera, anseia. Hoje, a fé, ela é algo escasso na igreja. A Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível. Impossível o quê? Agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Mas a gente já ouviu falar que fé é para os fracos. E aí, como é que nós vamos viver? A igreja mudou, o pensamento mudou. As pessoas já não se importam mais. Vou colocar aqui porque eu fiz as anotações aqui no meu esboço. Caio, coloca pra gente, por gentileza, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 7. Olha só que coisa interessante. A cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu o quê? Os dons. Pode continuar o versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em o quê? Jesus subiu em triunfo. Às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. E aí vem algo que me impacta demais. E ele fez o quê? Deu o quê? A quem? A Bíblia diz o quê? Quem deu? Deus. Deus deu dons aos homens.
Volta no Romanos 8,19 para mim. Deus deu dons aos homens. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam o quê? Com esses dons. Com esses dons. Os dons que Deus deu a mim e a você. Irmão, eu não sei até onde essa mensagem vai chegar. Eu não sei até onde ela vai chegar. Mas se Deus te deu um dom e você não está usando, você está sendo negligente com a glória dele. Você está sendo negligente com aquilo que Deus colocou na sua mão para executar. Hoje, nós vemos muitas pessoas que têm tanto dom de Deus, porque a Bíblia diz aqui que quem deu dom foi Deus. Deus deu dons aos homens. E aí a gente a gente não usa. Por quê? Porque a igreja mudou. Que, pastor Carlinhos? A igreja mudou. Eu creio no dom de revelação. Crê, pastor? Creio. Eu não acreditava, irmão. Eu era um dos caras mais descrentes para isso, mesmo estando na igreja. Eu não acreditava em dom de revelação. Não. Até o dia em que eu fui num lugar e eu nunca tinha visto o cidadão. E foi muito engraçado, porque ele veio na minha direção. E ele falou tudo o que estava acontecendo. Eu falei, Deus do céu. Aí Deus falou para mim, existe o dom. E aí depois disso eu passei a acreditar. E aí Deus te dá o dom da revelação. Deus mostra para você as coisas. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos revelem para eles. E aí, porque a igreja mudou, porque a igreja é moderna, porque a igreja se atualizou, porque a igreja se mundificou, porque hoje o mundo, a igreja era para impactar o mundo. Hoje é o mundo que impacta a igreja. E aí, não, eu não vou revelar. Deus está falando com você e você não usa aquilo que Deus te deu. A criação, ela não vai receber. As pessoas, nós estamos aqui na cidade de Embu das Artes. Enquanto os filhos não manifestarem o dom que Deus colocou, enquanto essa igreja, estou falando dessa igreja, Reino Embu, enquanto os filhos dessa igreja, os filhos de Deus que estão nessa igreja, não começarem a manifestar o dom que Deus colocou em cada um de nós, irmão, essa cidade, essa igreja, ela não vai para frente. Por quê? Porque Deus confiou dons a mim e a você. E esses dons foram feitos para ser usados. E nós não estamos fazendo isso. Cristo, ele subiu triunfado. Por quê? Porque Deus deu dons a ele e ele usou todo tipo de dom que possuía. Jesus, ele curou, ele libertou, ele revelou, ele ressuscitou o morto. Mas se alguém chegar e falar assim, não, santo, você vai orar pelo doente. Cadê? Tá aqui. A Bíblia diz o quê? Chegando alguém enfermo, fazer o quê? Unge a sua cabeça com óleo. Sim ou não? A gente não faz mais isso. Colocarão as mãos sobre os enfermos. E o quê?
e eles serão curados. Não é isso? Está escrito. Está escrito. É dom de Deus. Deus deu o dom da cura. Mas eu não uso. Por quê? Ah, não, porque minha igreja não tem costume. A minha igreja é pastor? Não, pastor. Sabe o que é, pastor Carlinhos? O quê, irmão? A minha igreja não tem mais o costume de fazer isso. Não? Não. Você faz o que então, irmão? A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem pessoa, irmão, que só vai vir para a igreja se você começar a colocar a mão sobre o enfermo e orar por ele, ele vai ser curado. Mas sabe o que a igreja faz? A igreja atual faz? Não, irmão, já imaginou? Você coloca a mão na cabeça do cidadão e você ora por ele e ele não é curado. A igreja está ensinando, a igreja atual está ensinando você a não ter fé. Está ensinando você a duvidar. E aí a manifestação, os filhos jamais vão ser o quê? Revelados. A glória de Deus não vai ser revelada. Irmãos, e não para nós está tudo bem, está tudo cômodo. Nós estamos vivendo uma vida distanciada, distante da glória. Olha só. Vamos lá. Coloca para mim, Caio, por gentileza, João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. João 1:12. Olha só que coisa interessante. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 1:12. É, isso. Não, é 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o quê? Autoridade de se tornarem o quê? Você é o quê? Você é filho de Deus. Versículo 13, por gentileza. Os quais não nasceram do quê? Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de quem? Do homem algum. Mas nasceram de quem? Nasceram de quem? Nós nascemos de Deus. Deus te escolheu. Para quê? Para você impactar não somente as pessoas da sua casa, mas toda a sua região. E aí o que a gente faz? A gente para. Por quê? Porque o evangelho mudou. Hoje, nascidos de Deus, hoje, nascidos do Senhor, hoje, filhos de Deus. Lamento, igreja. Lamento você que está em casa. Eu anotei aqui alguns tópicos. Talvez vou ser criticado, mas eu não ligo para crítica. Estou pouco me lixando para crítica. Até mesmo porque, até hoje, quem tem que levantar cedo para trabalhar, para colocar o sustento na minha casa? Não sou eu. Então eu não estou preocupado com crítica. E outra, essa noite eu vim aqui com essa mensagem, preocupado em revelar a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O resto para mim não interessa. Ah, mas as pessoas criaram algumas coisas. Olha só. Eu anotei aqui assim a seguinte frase. Perdemos a nossa identidade. A nossa identidade é o quê? Nós somos filhos de Deus. Nós nascemos de quem? De Deus. Muito bem. Paulo, ele diz, eu não anotei isso aqui, mas Paulo ele diz, sedes meus imitadores. Como eu sou de quem? Como eu sou de quem? Hoje a gente imita todo mundo, menos Paulo. Por quê? Porque se a gente imitasse a Paulo, existiria um evangelho paulino. Mas Paulo ele não pediu para isso. Aí,
O ser humano não, os homens que acham que tem relevância na vida das pessoas, criaram regras. Regras, pastor, é. Porque a igreja... Aí chegamos num ponto. Não é igreja, é denominações. Não é igreja, é denominação. Reino Imbu é uma denominação. Universal é uma denominação. Igreja da Graça é uma denominação. Deus e Amor é uma denominação. E aí vai. Hoje tem 1 milhão de denominações. Mas aí a galera criou algumas coisas. Por exemplo, eu anotei. Perdemos a nossa identidade. Nós temos hoje o Evangelho segundo o calvinista, segundo o arminiano, segundo Lutero, segundo batista, segundo pentecostal, segundo neopentecostal, reformado e teológico liberal. É tudo isso que o homem fez. A igreja hoje é baseada no quê? Em sabedoria humana. Aliás, a igreja não, as denominações. É por isso, irmão, que há tanta ausência da glória de Deus se manifestando hoje na terra. É por isso que hoje nós não vemos a glória de Deus como nós víamos antigamente. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo você não vê a sombra de um homem de Deus curar uma pessoa? A glória de Deus estava sobre quem? Sobre Pedro. A sombra desse cara curava as pessoas. Ou eu estou errado? Paulo, as pessoas pegavam retalhos da roupa de Paulo, levavam. Ah, pastor, mas isso é religiosidade, idolatria. Não, irmão, isso é a manifestação da glória de Deus na vida dos filhos. E Deus usa os filhos para quê? Para alcançar outras pessoas. Mas tudo para a igreja virou, tudo hoje, para esse tipo de crente, esse tipo de evangélico, tudo se tornou religiosidade. Deus falou muito comigo essa semana. Aliás, já tem falado há alguns dias. Quem teve domingo passado aqui? Foi domingo passado? Que eu falei Foi domingo passado que eu falei do carro. Irmãos, eu não quero que a glória de Deus se manifeste somente dentro daquele carro. Porque o que Deus tem feito dentro daquele carro é surreal. Essa semana eu estava conversando com o Caio. E essa semana, quando Deus falou comigo isso aqui, sobre a manifestação, Ele quer que os filhos se manifestem. Quando Deus falou comigo isso aqui, eu estava dentro do carro. Eu estava dirigindo. E eu estava ouvindo louvor. E aí eu dirigindo, ouvindo louvor, irmão, e de repente eu fui tomado pelo Espírito Santo e comecei a orar dentro do carro, falar em línguas dentro do carro. Aí tem muito crente religioso olhando para mim e falando, isso é religiosidade. O problema é seu se você acredita ou não. Isso é coisa do homem. Irmão, e a glória de Deus tomou meu coração dentro do carro. De repente, a moça que estava atrás, ela olhou para minha cara e eu lá dirigindo o carro e aquela coisa, eu falei, Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vou ser arrebatado dentro desse carro. De repente ela olhou para mim e disse assim, a gente não tinha conversado, nós não tínhamos trocado uma palavra. A única coisa que eu disse para ela quando ela entrou no meu carro é o que eu digo para todos os passageiros. Pergunto o nome e falo, seja bem-vindo. Só isso. E aí eu orando naquela, mas assim, não para chamar atenção, mas falando em línguas ali, dirigindo e tal, e ouvindo o louvor, ela olha para minha cara assim no retrovisor. Ela diz assim, pastor. Eu olhei pro retrovisor, ela, pastor? Aí eu olhei de novo, ela disse, é sobre isso que Deus está falando ao seu coração.
é sobre a glória. E há quanto tempo Deus não fala com a gente? Nós vamos num culto tristes, saímos pior do que quando entramos. Vamos para a igreja fracos, saímos pior. Por quê? Porque a glória de Deus não é manifestada através dos filhos. O louvor se torna pesado. A pregação é mais um lavar roupa suja do que a glória de Deus sendo revelada a nós. Mas por quê? Por que, pastor, tudo isso? Porque todos esses evangelhos criados por essas pessoas são evangelhos baseados quê? Na mente humana. São pessoas que pensam que podem ajudar a Deus. Aí eu pergunto para você, Deus precisa de ajuda, Ivan? Deus precisa de ajuda, pastor Osvaldo? Deus precisa de ajuda, Janderson? Deus não precisa da minha ajuda. Você acha que Deus precisava que eu viesse aqui hoje e falasse isso para você? Não. Irmão, eu relutei para trazer essa mensagem hoje. O Caio aqui é testemunha. Era para mim ter pregado hoje de manhã. Era para mim ter pregado. Eu falei, Deus do céu, eu não posso falar sobre isso. Você estava aqui, né, Janderson, de manhã? Aí eu ali atrás fui orar. Deus falou, calma, filho, calma. Calma. Olha o que ele diz, irmão. Aqui, ó. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de quem? Dói. Dói. Eu fico imaginando, se dói em mim. É por isso que eu, no começo aqui, eu falei, irmão, eu tenho uma coisa comigo, que o que Deus tiver que falar, Ele vai falar para mim. Ele vai falar, Ele fala. Coloca, Caio, vê se você acha para mim, eu acho que é 2 Samuel, quando Samuel, Deus fala com ele a primeira vez. Irmãos, é muito triste, por quê? Porque eu fico imaginando Deus olhando do céu e olhando para mim e para você. Por quê? Porque Deus deu dons aos homens e os homens não usam. Deus deu algo a você e você não pratica. Por quê? Porque a igreja hoje, pastor, mas a minha igreja não faz isso. E o ministro Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de quem? De Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram o quê? Frequentes. Pode continuar, Caio, por gentileza. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando o quê? Tão fracos que não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. Pode continuar, Carlos. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava o quê? Deitado aonde? Do Senhor. Aonde se encontrava a arca. Pode continuar. Então, o Senhor chamou a quem? E este, respondendo o quê? Pode continuar, Caio. Ele correu até quem? Ele correu até quem? A igreja de hoje está igual a Samuel. Vocês pegaram? A igreja de hoje está igual a Samuel. A igreja de hoje não consegue, não distingue quando Deus está falando. Por quê? Porque se acostumou. A igreja hoje, ela se acostumou a ouvir quem? A ouvir o homem.
em vez de ouvir a Deus. É por isso, irmão, que há tanta confusão no meio de nós. É por isso que você ouve, é um falando sobre Cristo, aí é outro falando sobre A, é outro falando sobre B, é outro falando sobre C, e ninguém falando sobre Deus. E ninguém te ensinando a ouvir a voz de Deus. É interessante isso que o senhor acabou de falar. O menino Samuel, ele está aqui, mas por que ele corre? Por que ele vai até Eli? Porque você viu no versículo anterior, diz o quê? Que Deus não falava. Por que Deus não falava? Você sabe por que Deus não falava? Você sabe por que Deus não falava? Não sabe? Porque Eli, o profeta, era conivente com o erro. Ele era conivente. Por isso que Deus não falava, por isso que Deus não se manifestava. Hã? Não falava com ele. Não falava com ele. Então, ele era profeta, ele que tinha que trazer o recado de quem? De Deus. Só que ele era conivente com o erro, então Deus não falava. E é o que acontece hoje. Por quê? Porque os homens hoje, eles querem a sua vontade, eles não querem a vontade de Deus. E aí, a igreja é que sofre com o quê? Com essa lorota que estão ensinando pra gente hoje. Porque era pra gente aprender sobre Deus, aprender a ser filho, porque nós nascemos de quem? Eu não nasci de um homem. O pastor Carlinhos nasceu de um homem. Não, eu tive um pastor. Eu tive um pastor que me ensinou o que era correto. Chegou para mim e falou, ó, entenda uma coisa. O quê? Você vai ter, claro, tem hierarquia, tem autoridade, sim. Mas você tem que aprender a ouvir a voz de quem? A voz de Deus. E o menino Samuel aqui, ele não sabia. Por quê? Porque não era ensinado, Deus não falava. E é igual a igreja hoje. Se a gente ouvir Deus falar, deixa eu te perguntar, muita gente hoje, se ouvir Deus falar, vai soar um meio estranho aqui, mas vai lá na Igreja Universal fazer sessão espiritual do descarrego. Porque vai falar assim, eu tô ouvindo vozes. É demônio. Desculpa, gente. Mas é. Por quê? Porque hoje as pessoas, se alguém falar assim, eu ouvi a voz de Deus, a igreja hoje vai falar, você tá maluco? Você é doido? Ouviu a voz de Deus? O menino aqui, ó, ele não sabia, mas aí ele corre. Por quê? Porque ele vai até quem? Ele corre, ele vai até Eli. Por quê? Porque para ele era Eli que estava chamando. Ele não sabia, ele não reconhecia a voz de Deus. É igual hoje. A igreja não reconhece a voz de Deus. A igreja não sabe o que Deus quer. Por quê? Porque hoje nós seguimos metodologias humanas. Quando na verdade era para seguirmos o quê? A vontade de Deus revelada através de Cristo Jesus na nossa vida. E aí, o que acontece? Nós temos hoje uma igreja baseada em coisas mundanas. O mundo hoje, ele influencia mais, ele impacta mais a igreja do que a igreja impacta o mundo. Lá em Romanos 8,19, a criação aguarda a manifestação dos filhos. Mas cadê os filhos? Como é que essa cidade vai se converter, sendo que ela olha, ela não vê. Ela não vê em nós o quê? O Filho revelado. Ela não vê. Como é que as pessoas à nossa volta vão ser impactadas, sendo que nós mesmos não somos impactados? A gente diz, é igreja. É igreja. Coloca para mim, eu acho que é Mateus. Deixa eu ver aqui se eu anotei isso. Eu acho que não. Anotei Mateus 16:18, Caio, por gentileza. Mateus 16:18. Mateus 16:18 diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja.
Olha só que coisa interessante. Eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei o que é? O que está escrito aqui? A minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-las, não prevalecerá sobre ela. Mas tem um monte de igreja que não vai para frente, não vai de jeito nenhum. Mas, pastor, a Bíblia diz aqui que Cristo diz que edificaria a sua o quê? Sim, Jesus disse que edificaria a sua igreja, não denominação baseada na sabedoria humana do homem. O homem vai lá, eu vou colocar uma placa, vou abrir uma igreja e faz. E aí ele não ensina a manifestação, não ensina. Irmãos, a Bíblia diz, o próprio Pedro aqui, porque o Pedro foi o líder da igreja, ele fala algo interessante no livro de Pedro. Aliás, na carta dele. Ele diz assim, Paulo ele diz, sede meus, como eu sou de Cristo. E Paulo realmente, ele sofreu por amor a Cristo, assim como Cristo sofreu. E aí lá na carta de Pedro ele diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Quando Deus falou comigo essa mensagem aqui, sobre a manifestação dos filhos, porque é isso, essa é a mensagem de hoje. A manifestação dos filhos de Deus, a gente tem que começar a se manifestar como filho. Deus me levou lá atrás, há muitos anos atrás. Que isso, pastor Carlinhos? Eu tenho 42 anos. Comecei na igreja muito novo. Eu não sei aonde isso vai chegar, eu espero que chegue nessa pessoa. Eu conheci uma jovem que, para mim, como sinônimo de busca por santificação, eu não conheci ninguém que fizesse algo como ela fez. Para os religiosos, para esses crentes de meia tigela que hoje fala que não precisa disso, não precisa daquilo, eu olho e descarto. Mas isso é religiosidade. Que seja, eu vou acreditar na religiosidade dela. O que uma mulher mais preza na beleza dela, você sabe? Sabe, Ivan? O que uma mulher mais preza na aparência dela? Sabe, pastor Oswaldo? Cabelo. A mulher trata o cabelo dela como se fosse a joia rara da beleza dela. E aí eu me lembro que essa jovem, ela cantava muito bem. E eu conheci, realmente. Ela cantava que era uma... A voz dela era surreal. Surreal. E aí, irmãos, mas ela não queria saber se a voz dela era bonita. Não, não. Ela fez um voto de santificação a Deus. Ela chegou para Deus e falou, Deus, eu quero que quando eu louve ao Senhor, a tua glória desça sobre as pessoas. E se preciso for sacrificar alguma coisa, eu sacrifico. E aí Deus foi lá e falou no coração dela. Falou. Deus falou o que para ela? Raspa o seu cabelo. Pedro disse, sede santo porque eu sou. Ela fez um voto de santificação para que a glória de Deus se manifestasse na vida das pessoas que ouvissem ela cantar. Se ela faz isso hoje na nossa igreja, na igreja atual, religiosa, ou então vão olhar para ela e falar, a irmã tá com câncer.
Irmãos, eu não sei aonde essa igreja vai parar. Aliás, essa igreja não. As denominações. Porque essa igreja aqui, a igreja de Deus, ela está edificada no meu, no seu coração que você está ouvindo aqui hoje. No corações de algumas pessoas que estão aí, querendo ser impactadas pela glória de Deus. Mas nós temos que começar. Tem que começar de algum lugar. Antes de começar aqui o nosso culto, eu disse, Deus está à procura do quê? Deus está à procura. Ô pastor, mas Deus não achou ainda? Ele está procurando. Ele está procurando. Ele encontra um aqui, ele encontra outro ali, ele encontra outro cá. Mas eu pergunto para você hoje, como é que está o nosso coração? Como é que está eu? Como é que está você? Como é que nós vamos sair daqui hoje, domingo, 8 horas da noite? Como é que vai ser amanhã, segunda-feira? Porque se nós sairmos daqui hoje com a seguinte mentalidade, a glória de Deus vai se manifestar na minha vida porque eu sou filho. E eu vou seguir aquilo que Deus falar ao meu coração. Irmão, amanhã você vai ver que tudo que até agora vem dando errado, vai passar a dar certo. Pastor, mas, como eu disse, Jesus, ele mesmo disse, Jesus Cristo, vim para que vocês tenham vida. Só que tem uma palavrinha depois dela. Vida com o quê? Vida com abundância. Eu vou ter luta? Vou. Mas a Bíblia diz no mesmo Romanos, que ele diz que Paulo trazendo uma bela revelação, ele diz, em todas essas coisas nós seremos o quê? Mais que vencedores. Mas quando eu vou ser mais que vencedores? Quando as pessoas olharem para mim e ver realmente que eu sou filho de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu vou trabalhar amanhã? Vou. Amanhã, irmão, eu digo para você, amanhã Deus vai fazer coisas extraordinárias aonde eu estiver. Essa é a manifestação dos filhos. É a glória de Deus se manifestar aonde você estiver. Aonde você está. Olha só, nós seremos o quê? Vencedores. A glória de Deus vai manifestar. Deixa eu ver aqui, porque também já está ficando tarde, senão quando a gente gosta de fazer algo, Deus é bom. Olha só, vamos lá. Romanos 8,14, Caio, pra gente. Agora eu tenho que correr, que já é 8 horas. Romanos 8,14. Porque todos os que são conduzidos pelo quê? Pelo Espírito de Deus. São o quê? Todos que são conduzidos pelo quê? Pelo Espírito. Irmão, Deus vai falar com você essa semana. Saia daqui hoje entendendo isso. Deus vai falar comigo. E eu vou dizer para você, Deus não vai usar ninguém, não. Você vai acordar de madrugada com alguém te cutucando. Você vai olhar e vai falar assim, o que é, mulher? A mulher não sou eu. É Deus te chamando. Olha o que ele fez com Samuel. Ô Samuel. Só que hoje eu tô te alertando, é Deus que vai te chamar. E aí ele vai revelar a vontade dele para você. Você crê nisso? E a glória dele vai se manifestar na sua vida. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos. Irmão, desculpa. Desculpa quem não gostar, mas eu não sou conduzido por ninguém, não. Ah, Carlinhos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Irmão, eu vou fazer se Deus falar comigo. Se Deus não falar, eu não vou seguir ninguém, não. Não vou. Ó, Carlinhos, é pra você fazer desse jeito. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. Ah, mas eu prefiro me ausentar. Se não for para a glória de Deus, eu prefiro não fazer. Por quê? Porque quando Deus quer que você, quando Deus está no negócio, irmão, você se sente feliz. Ele diz aqui: todos os que são conduzidos, guiados. Irmão, tem muita gente sendo guiada pelos homens. Eu nunca vi, em período nenhum, tantas pessoas com depressão dentro da igreja. Eu nunca vi, irmão. Mas por quê, pastor? Porque elas não são conduzidas pelo Espírito de Deus. Elas são conduzidas por aquilo que o homem fala. E o homem, a Bíblia diz lá atrás, lá em Gênesis, que Deus olhou para a terra. A Bíblia diz isso. Deus olhou para a terra. E Deus, ele disse o seguinte: eu me arrependo de ter colocado o homem sobre a face da terra. Deus olha, Deus ele deve olhar para a igreja e diz assim: eu me arrependo de um dia ter colocado esse cidadão para estar ensinando meu povo. Por quê? Porque não dá. Não dá, irmão. Desculpa. Eu não ouço. Esses dias atrás eu tive em um lugar. A gente tinha marcado, eu, pastor Oswaldo, de ir no monte. Marquei, pastor Oswaldo, vamos no monte. Aí foi numa sexta-feira, irmão. Nós estávamos num pique de ir. Aí o pastor Oswaldo ficou doente. Aí o pastor Oswaldo, pastor Carlinhos, não vou, tô doente. Falei, tá bom, pastor. Aí eu falei, pô, pastor Oswaldo não vai, eu não vou lá sozinho, né? Aí, irmão, deu um horário, passei aqui na igreja. Aí encontrei um irmão aqui, falei, cara, quer saber? Vai fazer alguma coisa agora? Não, pastor. Vamos pro monte, vamos. Irmão, cheguei lá, mas Deus falou tanto ao meu coração. Precisou eu ser conduzido por algum homem? Precisou simplesmente ser conduzido pelo Espírito de Deus. E é Deus que vai revelar a mim e a você a vontade dele. Às vezes a gente tá lutando tanto e não entende por que não vence na vida. É porque a gente está ouvindo. Ouça, começa a ouvir a voz de Deus. Deixa Deus se manifestar, deixa Deus ser Deus na sua vida de verdade. Deixa Deus ser seu pai. Eu agora tô lá com meu pai. Meu pai fica numa preocupação. Eu já falei para ele, falei, pai, se preocupa não, santo. Ele, não, eu falei, não se preocupa não, santo. Deus tá... Ele é que você chega tarde. Eu falei, não se preocupa. Quando eu não estava com o senhor, eu chegava mais tarde ainda. Às vezes a gente se preocupa com tanta... Ah, eu tenho que preocupar em trabalhar. Sim, você tem que se preocupar, é seu trabalho. Mas você tem que entregar na mão de Deus e falar, Deus, esse trabalho é para sua glória. E aí Deus vai se manifestar lá. E a glória de Deus vai resplandecer lá. E a glória de Deus vai ser, ô pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você vai sendo guiado, você vai deixando Deus trabalhar. E às vezes Deus vai falar com você, você vai, peraí, eu vou pela esquerda. Aí Deus vai falar, não, eu vou pela direita, vai pela direita. Aí você tá indo para a direita e não tá entendendo o porquê, mas é porque Deus quer que você vai por ali. Por quê? Porque Ele vai fazer algo por você ali. Ele vai realizar algo grande. Pastor Eduardo falou aqui hoje, acho que foi Filipenses, porque o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem revelado, tem guardado para aqueles que são seus. Mas, irmão,
Faz tempo que a gente não recebe aquilo que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao nosso coração. Faz tempo que a gente não recebe. Joel, ele diz no seu livro, ele diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Há quanto tempo a gente não vê um avivamento na igreja? Por quê? Porque é mais a vontade do homem, é mais o homem. Não, porque o culto tem que ter 2 horas de duração. Vá pro inferno você com as suas 2 horas. Desculpa a palavra. Vá você pro inferno com as suas 2 horas. Porque se Deus ele quer trabalhar, irmão, Jesus ele ficou reunido lá no Sermão da Montanha. Foi quantos dias mesmo? Foi quantos dias? Hã? 3 dias. 3 dias Jesus ensinando lá. Vai você, pastor, com as suas 2 horas para lá pro inferno. Porque se Deus quer falar, ele fala em 1 minuto. Como também ele pode demorar 100 dias. E aí a igreja já fica toda abismada. Ah, não, porque a minha igreja, 2 horas de culto. Passou 1 minuto, já tem gente assim, ó. Mas por quê? Porque a gente está tentando ajudar Deus. Está tentando querer. Deus precisa. Não, peraí. Deus precisa de ajuda. 2 horas de culto tá bom na semana. Não. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deus vai ser Deus hoje? Vai. Mas Deus vai ser Deus amanhã. Ah, pastor, mas tem dia que vai ser dias difíceis. Sim. Ninguém prometeu dias de facilidade. A Bíblia não ensina que vai ser todo dia dia de glória. Mas a Bíblia ensinou que eu tenho que dar glória em todos os momentos. Nos bons e nos maus. Por quê? Porque aí a glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus vai agir. Eu vou ser conduzido pelo Espírito de Deus. A manifestação de Deus vai acontecer quando? Todos os dias. Eu vou encerrar, irmão. Agora eu prometo que eu vou encerrar. Vamos lá. Efésios, capítulo 5. Efésios 5:1. Amém? O que diz aí? Portanto, sejam imitadores de quem? Como o quê? Com todo respeito a uma série de pessoas que eu amo. Todo respeito. Todo temor eu falo isso também. Eu vou ser imitador de Deus. Eu fui nascido espiritualmente. Deus se revelou a mim numa igreja chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas desculpa, eu não vou ser o missionário Soares. E também não vou imitar ele. Não. Por quê? Porque aqui Paulo ele traz algo simples e eficaz para que nós possamos ter o sucesso em Deus. Portanto, sejam imitadores. O líder hoje dessa igreja quem está mentoreando o pastor Jair é o Facundo. Desculpa. Eu não vou imitar o Facundo em nada. Por quê? Porque eu prefiro ser imitador de quem? Por quê? Porque todo imitador do homem está fadado ao fracasso. Como eu disse lá. Quer ver?
calvinista. Surgiu o calvinista. Aí, uma pessoa que não gostou do calvinista se tornou o quê? Arminiano. Aí é uma briga. Aí o arminiano não gostou e virou o quê? O luterano. Aí o luterano não gostou e virou o quê? O batista. Aí o batista não gostou, virou o quê? O pentecostal. Aí o pentecostal não gostou e virou o quê? O neopentecostal. Aí o neopentecostal não gostou, virou o quê? Virou o reformado. O reformado também não gostou e virou o quê? Virou o pior, o teólogo liberal. Por que o teólogo liberal é o pior, pastor? É porque é aquele que não está se importando com nada, irmão. Ele não liga. Ele não liga para santidade, ele não liga para nada. Ele só liga que se Deus vai abençoar ele ou não. Só isso. É o ser humano. É a mentalidade humana. Paulo, ele nunca... Ó para você ver como Paulo era... Ele era a imagem do próprio Cristo. Ele era o cara que era dirigido por Cristo. Porque em nenhum momento ele diz, ó, vocês têm que criar um evangelho segundo a mim. Não. Ele fala o quê? Sede imitadores de quem? De Deus. Como filhos o quê? Aí eu pergunto, irmão, Deus ama a igreja? Deus ama seus filhos? E por que será que nada acontece, pastor Carlinhos? É porque, irmão, essa igreja não é a igreja de Deus, ela é denominação, ela é baseada na vontade humana. E os filhos, o segredo está aqui. Logo no começo eu disse, os céus se abriram, o Espírito desceu sobre Jesus e Deus disse o que para ele? Aliás, você é o meu filho em quem eu tenho prazer. Filhos, Jesus em toda a sua trajetória procurou fazer a vontade de Deus. Ele não procurou fazer a vontade dele. É por isso que aonde Jesus ia, aonde Jesus pisava, a glória de Deus se manifestava. E aonde você pisar, você que está aqui, você que está na sua casa, aonde você pisar, se você tomar isso como regra para a sua vida a partir de hoje, você vai ver que aonde você for, Deus vai estar contigo. Me recordo uma vez, irmãos, que a igreja, nossa mensagem está encerrada, tá? Mas eu preciso contar isso aqui. Eu me recordo uma vez em que eu fui pastor numa igreja. E para a igreja, o pastor Oswaldo está aqui, é testemunha disso, acho que para todo mundo, né? Não é só para a igreja. A galera reclama muito do mês de janeiro, porque o mês de janeiro é um mês difícil, né? Por quê? Porque em janeiro nós temos IPVA, IPTU, é tanta conta para pagar. Oi? É tanto nome, né? É tanto é imposto disso, imposto daquilo. Aí você já tem que se preocupar com material escolar para quem tem criança e tal. E aí eu era pastor e eu vi a angústia do povo naquela igreja. E existe uma diferença enorme entre dezembro e janeiro. Não existe uma diferença enorme? Por quê? Dezembro é 13º. Tem gente que recebe mais. O mercado, é mercado, né? O mercado aí fora, é todo mundo comprando e tal. E aí o Deus e tal, e acabando dezembro, e algumas pessoas já falando, pastor, ora por mim. Mas por quê, irmão? Pastor, porque janeiro tá chegando. E aí eu peguei e falei assim, irmãos, num belo domingo, eu tava na igreja, e antes de eu subir para pregar, Deus falou fortemente ao meu coração.
E aí Deus falou assim: para quem está preocupado, manda eles agirem como filhos. Por quê? Porque eu sou dono do quê? Do ouro e da prata. Então eu falei, tá bom, Deus. E aí, subi no altar, algumas pessoas que já tinham vindo conversar comigo e tal. Eu falei, irmãos, eu vou ser bem real no que eu vou falar para vocês. Eu não vou orar por ninguém. Porque eu sou assim, irmão. Se Deus fala, eu faço. Se Deus pede para me fazer, eu vou fazer. Se Deus falar não, eu também vou falar e não tô nem aí. Então eu subi e falei, algumas pessoas pediu para mim fazer. Não sou contra, tá? Não sou contra. Fique claro, não sou contra nenhuma campanha. Quem faz campanha, que faça. Quem faz voto, que faça. É você e Deus. Deus toca no seu coração, vai lá e faz. E aí, Deus tocou no meu coração. Eu até programei, falei, não, acho que eu vou fazer uma campanha aqui no mês de janeiro. E Deus falou, não, você não precisa fazer campanha nenhuma, não. Manda o povo agir como filho de Deus. E aí eu falei, irmão, não precisa de muita coisa, não. Só precisa você acreditar. E aí eu fui e falei, ó, eu tô falando aqui na igreja. O seu janeiro vai ser melhor que o seu dezembro. Teve gente que olhou pra minha cara e falou, pastor, você tá louco. Falei, tô. Louco porque eu faço aquilo que Deus manda fazer. Irmãos, e eu vou dizer pra vocês, não fizemos nada diferente. Clamamos a Deus, buscamos a Deus. Não precisou de campanha, não precisou de nada, não precisou de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não precisou de nada disso. A única coisa que a gente precisou foi buscar a Deus de verdade, como filhos amados. Certa ocasião, Pedro estava desesperado por conta do imposto que tinha que pagar. E aí foram cobrar Pedro a respeito de Jesus. Pedro, você está devendo imposto. E aquele seu mestre lá também. E Pedro todo agoniado. Jesus olhou para ele e disse o quê? Pedrão, vai lá. Vai lá no mar lá. Pega um peixe lá. Pega o peixe. Abre a boca dele, Pedro. Abre a boca do peixe. Chegou lá, tava o que lá? Hã? Tava o denário. Eu tenho que ser o quê, irmão? Imitadores de Deus. Filhos amados. Por quê? Porque quando eu sou filho amado, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em glória. Porque na dificuldade eu vou levantar a mão e vou dar glória. Ele vai suprir a minha necessidade em glória. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para dar. Que a manifestação, que você possa a partir de hoje se manifestar como filho de Deus. Pastor, eu vou ali, vai dar certo. Pastor Oswaldo estava falando para mim hoje. 30 anos de casado? Parabéns. 30 anos de casado. Ele desceu pro litoral para curtir os 30 anos de casado. Deus usou ele para falar com gente lá. A manifestação do Filho de Deus saiu daqui do Imbu para se manifestar lá na praia. A semana, semana passada, surreal o que aconteceu dentro do carro. Uma menina que estava afastada há não sei quanto tempo. Pastor, eu vou voltar para Jesus. Algo aconteceu dentro do carro do Senhor que eu não sei o que é. Eu preciso voltar para Jesus. Essa semana a mesma coisa. Aliás, semana retrasada foi a menina que voltou para Jesus. Essa semana a mesma coisa. Todos os dias a gente entrando dentro do carro. E eu falei, Deus, não vai ser eu mais. Eu não sei até quanto tempo o Senhor vai me segurar dentro desse carro. Tá acabando o tempo. Tá acabando. Tá acabando. Porque Deus não me chamou para ficar dentro daquele carro. Mas eu falei, enquanto eu estiver ali dentro, não vai ser mais eu, não. Vai ser a manifestação do seu filho lá dentro, lá. E a glória de Deus vai se transbordar. Amém?